Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23, apresenta o contraste entre a obra da carne e o fruto do Espírito, destacando virtudes como o amor, alegria, paz, gerada por Deus, em oposição aos desejos humanos. O texto usa obras no plural para indicar o esforço humano, pessoas pecaminosas, fruto no singular para mostrar o caráter único de Cristo, moldado pelo Espírito Santo. Primeiro, as obras da carne, ação humana, prática da natureza pecaminosa que gera divisão, afastamento de Deus. Então, essas são as obras da carne. Ela gera divisão, ela gera afastamento de Deus. Quando a gente está fazendo as obras da carne, afastando das obras do Espírito, aí nós fica dividido com Deus, afastado. Primeiro exemplo, a imoralidade, idolatria, ódio, ciúme e discórdias e inveja. Então, esse é um dos primeiros pontos referente na vida humana, na vida física, no natural humano. É a imoralidade, é a idolatria, é o ódio, o ciúme, a discórdia e a inveja. Uma pessoa imoral, uma pessoa não tem pudor, não tem destreza, não tem domínio sobre as suas palavras. Abre a boca para falar o que vem do coração, porque do coração procede a saída da vida. É do coração que a pessoa apresenta o que ele tem em si diante dos homens e diante de Deus, como idolatria, para cobrir o ódio, para cobrir o seu ciúme. Ciúme ardio. É normal que uma pessoa tenha ciúme, mas existem pessoas que são extremamente exageradas. Discórdias e inveja nunca está de acordo com a pessoa, porque o seu coração está tomado por ciúme, por inveja. Nunca quer ver a pessoa, o seu próximo, se dar bem. Está sempre desejando o mal para o seu próximo. O resultado de quem vive assim não é herdar o reino de Deus. Esse é um resultado desagradável. A pessoa que assim comporta, ele não tem futuro espiritual, ele não tem um futuro diante de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma ação divina, que reflete diretamente no caráter. A ação divina reflete do caráter de Jesus Cristo, que cresce no crente, de uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Existem 9 virtudes importantes para a vida cristã. Uma delas é amor para com o próximo, alegria. A pessoa está sempre alegre, sempre disposto. Paz na alma, está sempre com paz. Paciência, a mansidão na sua forma de ser. Amabilidade, bondade e fidelidade. A pessoa é fiel no contrato, fiel nos tratos, fidelidade
A pessoa é fiel nos compromissos. A pessoa é fiel com Deus. A pessoa é fiel com o esposo, é fiel com o esposo. E tem aquele domínio próprio. Domínio próprio quando a pessoa domina a sua mente, domina a sua natureza. Tem autocontrole sobre a sua própria vida. A unidade é uma. É um só fruto, como vários. Ela é uma só unidade com várias facetas, com vários gomos. Você pega uma fruta, ela tem vários gomos, mas os gomos são os mesmos. Vários gomos. Paciência, amor, caridade, são um conjunto operacional na vida cristã. Os frutos do Espírito, os frutos da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne e os frutos do Espírito são dois temas que Paulo aborda na carta de Gálatas. Os frutos da carne representam as ações da nossa natureza. Se nós temos a natureza pecaminosa, a natureza que nos afastam de Deus, essa natureza pecaminosa, esse é o fruto da carne. Mas o fruto do Espírito revela a virtude que o Espírito Santo produz em quem vive em comunhão com Deus e que edifica a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. Então, há uma diferença entre os que servem e os que não servem. Os que não servem vivem segundo a carne, e os que servem vivem segundo o Espírito, que é guiado pela natureza divina. Por isso, as obras da carne, logo isso aqui apresenta 9 virtudes do Espírito Santo. Cada uma significa e como se manifesta a vida cristã. No capítulo 5, versículo 19, Paulo expressa o fruto da carne. E quais são eles? Os frutos da carne são manifestos, são imoralidade. Esse é o primeiro. Imoralidade sexual. A pessoa é imoral no pensar, no olhar, no falar. Em todo sentido, a pessoa que está na carne, ele não reflete nada de Deus, somente a impureza, a libertinagem, uma forma irresponsável. Compra, não paga, trata e não cumpre, não respeita o esposo, não respeita a esposa, não respeita o vizinho, não respeita o próximo, não respeita uns aos outros. É uma verdadeira libertinagem. A idolatria, feitiçaria. A idolatria e a feitiçaria é a mesma coisa. E eu você falar que é contra a feitiçaria se você adora uma imagem de escultura. Idolatria, ou não é só a imagem, não. Você adora o dinheiro, adora uma propriedade sua, uma coisa que você possui, isso é idolatria. Você é ódio constante, discórdia, nunca está de acordo, é ciúme doentio, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejoso. São obras da carne, são as obras que não fazem parte da natureza divina. Embriaguez, vive o dia atrás do vinho, do álcool. Orgia, vive na boemia, na orgia, na zona boêmica, na prostituição, com mulheres insensatas. E coisa semelhante. Eu os advirto, como já antes os adverti, aquele que pratica essas coisas não entrará no reino de Deus. Então essa é a realidade. Então as pessoas que praticam essas coisas, essas abominações, não entrarão na vida. O fruto da carne representa tudo que não provém de Deus.
trata-se das ações da nossa natureza pecaminosa. Então, é isso que a palavra chama a atenção da nossa pessoa, para nós voltarmos ao tempo, é reconhecermos a nossa posição diante de Deus como pecador. Claro, todos são pecadores, mas você reconhecer o que você é. E através de Cristo se liberta. A carne simboliza a nossa fragilidade e a nossa tendência ao pecado. Nossa carne, ela cobiça, ela deseja, ela infiltra no pecado. Apesar de Paulo listar algumas características, as obras da carne vão além das destacadas em Gálatas. A nossa natureza tende constantemente a se inclinar a essa armadilha. É essa armadilha, a armadilha da carne, o que requer de nós muita atenção e uma luta contínua contra a nossa carne. Então nós temos uma batalha, nós temos guerra, nós vivemos em guerra. Para servirmos a Deus, nós vivemos em guerra dia após dia, noite após noite. É uma batalha interna. Por isso que ele disse que são de Cristo crucificam a carne. Se você não crucificar a carne, você não consegue. E para crucificar a carne, você depende da ajuda de Deus. A natureza humana é essa, ela inclina para as coisas da carne. Ela deseja, ela anela as coisas naturais. Ela vive o natural do homem. Quando damos razão à nossa carnalidade, nos afastamos do Espírito Santo. Então não podemos dar razão para nós. Nós não temos razão. Quando nós damos razão para a nossa carnalidade, aí nós nos afastamos mais. Quando nós afundamos na carnalidade, como consequência, os frutos do Espírito são enfraquecimento pelas obras da carne. Aí a carne fortalece e a vida espiritual vai só para baixo. A luz e as trevas, elas não conseguem andar junto. A luz e as trevas não conseguem andar junto. Você chegou, você acendeu a luz, as trevas vai dissipar. Se você apagou a luz, as trevas vai reinar. Então não tem como andar junto. Por isso que o fruto da carne é como uma erva. Como é que as ervas daninhas procuram sempre sufocar o fruto do Espírito, as obras da carne. Aí você foca só naquilo ali. Só naquelas obras da carne ali. Aí ela vai sufocar, ela é como a erva daninha, que procura sufocar as plantas boas. Aí você vai lá com a enxada, limpa, tira elas, faz aquela limpeza para aquelas plantas boas frutifica. Quem trabalhou na roça sabe disso. Assim é a vida espiritual, a nossa vida com Deus. Como está escrito em Mateus 26, 41, devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a vigilância. Paulo nos alertou para não confundirmos a nossa liberdade em Cristo com a libertinagem, agindo contra a vontade de Deus. Devemos, prudentemente, vigiar sempre. Então, que sempre a gente, quanto mais você fugir do mal, melhor é para a sua vida espiritual. Quanto mais nós fugimos das aparências, tem pessoas que ficam afundadas ali na sinuca, no meio da roda dos escarnecedores, e vacilando em vários sentidos. Aí estão ali na bola, ali nas farras. Isso aí sufoca o Espírito Santo. Aí o apóstolo São Paulo, em Gálatas 5, fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É aquele ditado que diz assim: não tem importância, Deus que deixou. Irmão, Deus deixou peixe e cobra, qual você quer comer? Deus deixou, irmão, rosa e espinho, qual você quer levar para sua casa? Se você levou espinho, ele vai te ferir, meu irmão. Então, não leve espinho para sua casa, não. Leva rosa. Não
cobra ama, cozinha peixe come. Sirva uns aos outros mediante o amor, irmãos. Apesar de fracos, nós somos realmente fracos, né? Tem pessoas que apelam, acham que é forte o suficiente. Não, nós não somos fortes. Nós somos fracos, só que nós temos um Deus, nós temos um Deus forte. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E nós recebemos a fonte do Espírito de Deus para nos sustentar, para nos fortalecer. É isso. Quanto mais nos alimentamos de Cristo, mais o Espírito Santo nos preencherá. Então, quanto mais você louva a Deus, quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, mais você recebe preenchimento do Espírito. O resultado é a edificação da vida. Quando você se envolve muito com o mundo, você perde toda a sensibilidade cristã. Por isso que a palavra diz, sai dela e eu vos receberei. Se você quer servir a Deus, se você quer se libertar da cachaça e vive com a cachaceira, você não vai conseguir se libertar. Se você quiser parar de fumar e fica respirando fumaça de quem pita, você não vai parar de pitar. Então você precisa aprender isso. Enquanto isso, o fruto do Espírito é amor. Aí você envolve, você precisa envolver nas coisas espirituais. No amor, na alegria, ali onde está cantando, está louvando, está engrandecendo a Deus, na parceira. Ainda que você seja fraco, ainda que você tenha tendência para a prática das obras da carne, para a ira, para o nervosismo, para a violência, mas aí você consegue controlar, você consegue colocar o pé no freio e maneirar a situação. Você consegue amabilidade, você consegue bondade, você consegue fidelidade, você consegue mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, Gálatas 5, 22, 23. Então você consegue dominar. Quando você está ativo, sabe, na obra de Deus, atento. Porque Deus é amor e o amor é a característica mais importante para um cristão. Então, quando você está ali, você está envolvido no amor. Sem amor, o pai não consegue. O pai não entregaria o filho. Sem amor, não haveria o sacrifício. Se Deus não tivesse amor, ele jamais entregaria o filho dele para morrer na cruz. Se ele não tivesse amor, jamais existiria sacrifício. Então é isso, para você ter amor, para receber Deus no coração, o Espírito Santo no coração, você precisa fazer sacrifício, precisa sacrificar. É isso. Sem amor, jamais Deus enviaria o Espírito Santo para nos ajudar, para nos confortar. Sem amor é impossível ter as outras virtudes do Espírito Santo. É muito difícil. Então é necessário que haja amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com injustiça. Nossa, são as virtudes do amor. Você perdoa fácil, você consegue navegar na presença de Deus através do amor. A pessoa fala, eu perdoo, mas não esqueço. Por quê? Porque não tem amor, porque a palavra perdoar significa esquecer. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. Então, a coisa mais importante para o cristão é conhecer o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é o amor. Que Deus possa falar melhor em nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe.